Olá, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje estamos gravando o nosso episódio número 12 do Dr. Talks, parceria com a Merck Brasil, e é com prazer enorme que eu recebo a Tassiana Ali, abordando o tema epigenética e testes genéticos. Afinal de contas, estamos aqui falando com um público que está ou em tratamento ou considerando uma fertilização in vitro, né? Nosso objetivo, pessoal, é informar, acolher e desmistificar com linguagem acessível tudo para você, porque a sua jornada importa. Olá, Tassi, tudo bom? Como é que você vai? Eu estou bem, Karina. Muito obrigada pelo convite. É um imenso prazer estar aqui com todos vocês para trazer um pouco desse universo da genética para os pacientes e de tudo que a gente faz para melhorar os tratamentos na reprodução assistida. Bom, estamos então com a Tassiana Ali, gerente de assessoria científica do Igenomics Brasil, que faz parte do Vitrolife Group, tá bom? Nós vamos então falar sobre esse tema que existe muitas dúvidas, Tassi. É essencial para quem está tentando engravidar a epigenética e os testes genéticos na reprodução assistida. Existem muitos fantasmas, digamos assim, né? E hoje a gente precisa falar um pouco mais abertamente aqui para que possam tomar as decisões mais assertivas, não é mesmo? Claro, com certeza. A gente precisa empoderar os casais, as famílias, os pacientes, para que eles tenham noção do que pode ser feito. Não é simplesmente fazer todo o teste genético que o laboratório está oferecendo, ou fazer um teste genético porque um terceiro falou. O paciente ele precisa entender o que aquele teste genético vai aportar, o alcance, e decidir conforme o seu contexto, a sua vivência, porque cada um vai ter uma vivência e vai entender o que que é importante para si. Bom, então vamos começar um pouco antes de falar do teste genético, vamos falar sobre a epigenética. Qual é o papel dela na reprodução humana? A epigenética é uma ciência que estuda as modificações químicas no DNA. Então, certos hábitos de vida, certas exposições vão acabar levando a algumas modificações no nosso DNA e na maneira como os nossos genes se expressam. Dizendo assim de uma maneira simples. Tem muita gente que fala que é como se a gente ligasse e desapagasse genes, mais ou menos, de certa forma, né, mas é uma ciência que estuda como certos componentes químicos ou algumas moléculas, modificações vão atuar na maneira como os nossos genes são expressados. Perfeito. É literalmente a expressão dos genes, né? E por isso ela é influenciada por fatores externos, como você falou, né? Como estilo de vida, alimentação, né? Como essas influências epigenéticas impactam os embriões, por exemplo, em uma fertilização in vitro, Tassi? A gente sabe que dieta e estilo de vida são extremamente importantes no tratamento. A gente já tem publicações. Parece que é até clichê que a gente fale, olha, dieta, estilo de vida é importante para o tratamento, mas a gente tem estudos que respaldam essa questão, demonstram que o aporte de vitaminas vai melhorar a qualidade dos embriões, vai impactar na gestação. Então, por isso que ultimamente a gente tem escutado muito em se falar da epigenética, e teve um estudo, alguns anos atrás, da Igenomics, a empresa onde eu trabalho, que mostrou que durante a gestação, no caso de uma ovorrecepção, por exemplo, são secretadas moléculas ah, endometriais, são secretadas moléculas endometriais durante a gestação, que acabam atravessando aí, entrando no embrião. Então, essas moléculas terem uma capacidade de modificar a expressão de certos genes. Então, por isso que se começou a falar da epigenética de alguns anos para cá. Teve esse estudo importante, outros trabalhos falando muito de dieta e estilo de vida, e ganhou uma atenção de muitos médicos, e as pacientes estão escutando cada vez mais nas redes sociais a palavra epigenética. Que na minha época era totalmente desconhecida. Graças a Deus, hoje nós temos essas informações de fácil acesso, né? Para que a Claro. maior número de pessoas tenham esse tipo de informação de qualidade mesmo, que foi realmente o que me faltou na minha época de tentante, né? Me diz uma coisa, Tassiana, se o embrião gerado for com óvulo doado ou um sêmen doado, a epigenética da receptora interfere?
Essa pergunta ela é muito interessante. É uma pergunta que nós, que fazemos aconselhamento genético, que conversamos com os pacientes, escutamos praticamente toda semana. Quando uma pessoa está num programa de uma ovorecepção ou está fazendo tratamento com um sêmen de um doador, são escolhidos, candidatas que têm características físicas muito próximas. Então, tem essa escolha das características físicas muito próximas. Quando a gente está falando da gestação, com certeza, a gente sabe que eu, como geneticista, óbvio, vou falar que a genética é importante, extremamente importante, mas a gente sabe que o estilo de vida da gestante vai impactar. E a gente tem esse estudo, principalmente da época da fome holandesa, né? Foram feitos estudos de descendentes daquelas mulheres que viveram o período da fome holandesa, um período muito escasso depois da Segunda Guerra Mundial, e observaram a incidência de doenças metabólicas nos descendentes dessas mulheres que tiveram algumas privações durante a gestação, o estresse, alimentação pobre em nutrientes. Então, ah, essa questão de como a mulher vai se cuidar durante a gestação, o aporte de vitaminas, tudo isso vai acabar gerando algumas modificações químicas também aí no bebê. Perfeito. E é que nem você falou, né? Quando a gente está com o bebê dentro da gente, ele se alimenta com o nosso líquido amniótico, né? É o nosso sangue que está correndo ali. Então, eu Claro. acho muito bacana a gente falar também que a epigenética ela não vai ser o que vai definir a decisão, né? Mas ela dá uma certa tranquilidade, digamos assim, né? Exatamente, são fatores importantes, são fatores que vão ser modificáveis. Não estamos falando de condições 100% determinísticas. Eu não estou falando de, por exemplo, uma doença genética, uma variante que a pessoa tendo aquela alteração, ela vai desenvolver a condição genética. A gente tem todo um rastreamento de doadores e doadoras no Brasil, as clínicas trabalham de uma maneira muito criteriosa, cuidadosa, e tem essa seleção com base nas características físicas para a gente ter uma semelhança, mas todos os hábitos de vida aí, né, toda dieta vai acabar influenciando, e claro, depois a criação. E eu escutei, numa das tuas palestras aí, Karina, você falando dos teus hábitos de vida, de certos costumes e a influência aí na tua família, né, no teu Exato. filho. Achei isso muito, muito legal. O meu filho tem os mesmos hábitos alimentares que eu e os mesmos trejeitos. É muito, muito legal, assim, ver, né, isso acontecer. Bom, Tassi, vamos partir para testes genéticos, que também é um assunto muito, muito importante no nosso encontro hoje. Eu queria saber com você quais são os principais testes genéticos disponíveis para quem está aí na jornada da busca de um bebê saudável em casa. Ótimo. Então, teste genético, quando começa a falar, me empolgo. Vamos lá. Quando a gente fala de planejamento familiar, né, eu estou buscando ter um bebê saudável, quero trabalhar aí num planejamento familiar, a gente tem o cariótipo banda G, que é um exame de sangue, que a gente vai olhar para os cromossomos. Os cromossomos é como se fossem os nossos livros que carregam a nossa informação genética. Todos nós temos os cromossomos dentro do núcleo das células do corpo, ok? Se eu tenho uma pessoa que apresenta uma alteração na estrutura desses cromossomos, independente da idade, do estado de saúde, de dieta, etc., a gente vai ter uma propensão aumentada a gerar embriões alterados. Ou mesmo que esse casal esteja tentando uma gestação natural, a gente vai ter um risco de abortamento elevado. Ou a gente nem vai ter uma gestação, a gente pode ter aí o casal ah, com dificuldade de engravidar, por causa dessa alteração do cariótipo. Então, é o primeiro exame que a gente vê que os clínicos têm recomendado quando as pessoas vão fazer uma doação de óvulos, espermatozoide, os bancos requerem também o cariótipo. Então, é o exame base, é super tranquilo, a gente encontra disponível em vários laboratórios. Ele vai ver a parte de cromossomos. Então, eu quero saber desse risco de eu ter embriões com alterações e que tipo de alterações? De cromossomos, síndrome de Down, Edwards e Patal e outras alterações também que
que a gente não tem o nome propriamente dito, mas que vão levar a essas falhas de implantação ou abortamento. Outro Perfeito. exame que existe nessa jornada de planejamento familiar é o teste de compatibilidade genética, que muita gente se refere como mapeamento genético, painel de portador. Aqui a gente utiliza a nomenclatura CGT, ok? Nesse teste, a gente vai olhar a alteração de gene. Então, o gene é uma estrutura que está lá dentro do cromossomo e responsável pela formação, pela instrução para a formação de proteínas, formação de células e tecidos do nosso corpo. Eu vou verificar se ambos parceiros reprodutivos, ambas fontes de gameta, têm alterações no mesmo gene. Se houver alguma combinação, alguma coincidência, eu tenho um risco genético aumentado desses parceiros reprodutivos de que essas ambas fontes de gameta tenham um embrião com uma doença genética do tipo monogênica que a gente fala na genética, que é uma alteração em um gene muito específico, tá? Então, esse mapeamento genético é um teste que vai fazer um filtro a mais, além do cariótipo, para a gente saber se, independente da idade daquele casal, daquela paciente, ou utilizando um doador que é perfeito ou doadora perfeita, a gente tem o copo também mais cheio. E se, de repente, eu tiver alguma coincidência, nossa, eu fiz o teste com o meu parceiro, não vou fazer um tratamento com gametas doados, mas eu vi uma coincidência. E agora, né? Acabou por aí? Não, não acabou por aí. Então, esses testes que eu falei, cariótipo e CGT, mapeamento, são na fase prévia. Durante o tratamento de reprodução assistida, então, se eu encontrei alguma coincidência, posso fazer uma fertilização in vitro com o estudo genético no embrião, que a gente tem aí o PGTM, tá? A sigla PGTM. Se, de repente, meu cariótipo teve alguma alteração, o que eu faço? Posso seguir com os meus gametas? Aí, claro, o médico o clínico vai avaliar meu estado de saúde, a minha idade, os outros exames hormonais, etc. Se eu vou seguir com os meus gametas, eu posso fazer um estudo genético no embrião para selecionar aqueles que não tenham alterações de cromossomos, para evitar também que se transfira um embrião que pode gerar uma perda gestacional ou uma síndrome com é, vários comprometimentos. Então, da parte de fertilização, estudo no embrião, a gente pode analisar os cromossomos, que é o PGTA, e a gente pode analisar alterações em genes específicos, que é o PGTM. Ah, mas eu tenho um histórico de uma doença genética específica, não fiz nem o CGT, nem o cariótipo, eu sempre cresci na minha família sabendo que é, tem histórico de fibrose cística ou doença renal policística. A gente tem várias aqui, vários casos no laboratório. Então, eu também posso me beneficiar do tratamento da reprodução. Então, o objetivo é que a pessoa ela possa fazer o seu planejamento familiar. Se aquilo é muito importante, que ela a pessoa que tem a doença rara, ou que tem parentes com uma doença rara, sabe todo o acompanhamento, a jornada que é do diagnóstico, para ela é muito importante, poder selecionar um embrião que não carrega a variante de risco, a gente também faz o PGTM aí para essa condição gênica. Tem testes endometriais também, então é um universo, né? Começa a falar de genética, eu podia ficar aqui horas e horas com você, tá, Karina? Então a gente tem testes endometriais também para avaliar receptividade, a presença de bactérias que estão associadas a perdas gestacionais, falhas de implantação, enfim. Mas eu diria, para essa jornada, para a gente começar, planejamento, CGT e cariótipo, estudo embrião, PGTA e PGTM. Perfeito, isso é um bom norte, porque, claro, depois nós temos, como você falou, o EMA, o ALICE, o ERA, né? Isso tudo nós temos aí um leque de opções, mas esse que você falou inicialmente, da forma como você falou, de uma maneira acessível, já está ótimo. Porque Claro, até realmente a gente porque poderia ficar aqui o dia inteiro falando de testes é, genéticos, né? a gente tem muitos testes genéticos e nós que fazemos essa parte de pesquisa, laboratório, aconselhamento, a gente se depara com termos técnicos, mas não adianta nada também a gente entender muito dos termos técnicos e não conseguir transmitir essa informação, ter exames excelentes e não conseguir passar Exato. para uma pessoa, né? Olha, o que que a gente vai conseguir detectar? Então, a gente vai aprendendo também. Eu, quando comecei, eu era muito empolgada, eu adorava esses termos técnicos, mas depois eu percebi, olha, acho que a mensagem não está chegando. Então, vamos tentar facilitar aqui para as pessoas, porque a gente tem esse É. viés, se empolga para falar de teste, também começa a usar
termos aí muito específicos. Não, e às vezes a genética assusta, né, porque a Sim. gente fica com, como eu falei no início, com vários fantasmas. Qual a diferença, Tassi, de modo resumido, assim, mas assim, do PGTA e o teste genético do casal, o CGT? Muito interessante essa pergunta também. Outra pergunta que chega bem recorrente aqui para a Genomics, o PGTA é o estudo genético na biópsia embrionária. Então, o paciente, o casal, fez um tratamento de fertilização in vitro. Pode ter sido com óvulos doados, sêmen doados, gametas próprios, enfim. A gente tem um embrião que foi biopsiado, o embrião fica na clínica e o laboratório de genética recebe algumas células para estudar os cromossomos. Eu quero saber se tem cromossomos a mais ou a menos, porque se houver alguma alteração, eu posso ter falha de implantação, aborto ou síndrome genética. O CGT é um teste que eu faço previamente, antes do tratamento de fertilização, geralmente. Às vezes acontece do casal já ter iniciado a FIV, começa a conversar com o médico sobre histórico, preocupações, e o médico já indica o CGT no meio do tratamento. Mas Uhum. O CGT é um teste que a gente faz em amostra de sangue ou saliva do paciente, e a gente vai verificar esses genes específicos e a gente vai fazer o cruzamento, o mapeamento aí, cruzamento das informações para risco de doença recessiva, alteração em gene em particular. Se houver alguma alteração, aí a gente passa para o estudo no embrião, que é o PGTM. Então, se eu fiz o CGT, eu preciso fazer PGTA? Muito provavelmente sim. Por que que eu digo provavelmente sim? Porque o médico vai ter que avaliar reserva ovariana, idade da paciente, vai ter que ver a questão do cariótipo do casal, outras questões. Então, o PGTA é um teste que tem por objetivo diminuir perda gestacional, evitar toda essa carga emocional associada à perda gestacional, tudo isso que o casal acabou passando, nessa dificuldade de engravidar. Mas tem indicações específicas. Eu não posso também dizer que é um teste para todo mundo. A gente sabe que tem faixas etárias que são mais beneficiadas com o teste, e geralmente a gente vê os estudos mostrando a partir de 35, estudos falam que a partir de 38. Então, o CGT é um mapeamento para a gente verificar essas doenças recessivas que podem acontecer, independente da idade. Então, a gente tem casais que têm risco de doença genética, de ter filhos com doenças genéticas, esses casais têm 30 anos. A gente já atendeu casais com 25 anos aqui no laboratório. O PGTA, ele vai olhar para a alteração de cromossomo, e a gente já está falando de embrião. E essas alterações cromossômicas, a gente vê uma incidência maior com o avanço da nossa idade, a idade feminina. Então, conforme avança a idade feminina, a gente vai tendo o incremento dessas alterações, os erros meióticos, essas divisões errôneas acontecendo aí na gametogênese. Tassi, deixa eu te perguntar uma coisa, uma pergunta muito recorrente, tá? Com óvulos doados. Uma moça fez o tratamento, deu negativo, ou ela ficou grávida e perdeu, tá? E aí ela tem outros embriões congelados. Aí ela quer fazer uma biópsia embrionária nesses que estão congelados para saber, né, se eles estão aí aptos ou não. Inicialmente ela não tinha feito, então agora para fazer uma nova transferência, ela tem essa vontade, mas ela fica insegura, né? Será que vale a pena? Será que não? Fala um pouco sobre essa nova transferência e o descongelamento desse embrião, né, para fazer uma biópsia embrionária nessa moça que já teve uma FIV sem sucesso ou uma gravidez interrompida por uma perda. Quando a gente tem o embrião congelado, o embriologista, que é o profissional biomédico, biólogo, farmacêutico, veterinário, enfim, eh, ele vai verificar esse embrião conforme a sua morfologia, a sua qualidade e se tem uma possibilidade de fazer esse descongelamento para uma nova biópsia. Então, tem que passar por uma conversa, uma avaliação junto com a equipe que foi responsável pela fertilização, médico, embriologista. Esse embrião tendo uma qualidade, o embriologista vai fazer uma biópsia. Geralmente, se o embrião está apto, não vai sofrer grandes danos. O que a gente sabe que não pode ser feito é
a gente não pode fazer múltiplas biópsias. Já tem estudos que mostram que múltiplas biópsias no embrião, congela, descongela, tudo isso vai estressar, vai afetar a competência embrionária, e a gente já tem estudos mostrando que embriões euploides não implantam por manipulação excessiva do embrião. Por que que o embrião euploide saudável não implantou? Manipulação excessiva do embrião. O embrião euploide é aquele que não tem alteração cromossômica. E se ele Ok? não foi manipulado, ele é a primeira biópsia, daí é diferente, então. É diferente, mas aí a gente depende da qualidade desse embrião. A Ah, gente também tá. sabe que embriões com uma qualidade melhor têm uma chance de implantação mais elevada. Os estudos mostram isso, que dependendo da nota que esse embrião recebe, a gente tem possibilidades de gravidez aumentada. Também não significa que, eu tenho um embriãozinho com uma morfologia não muito ok, nunca esse embrião vai implantar, não. Mas quando a gente vê nos gráficos, nos estudos, a gente vê essa tendência, essa crescente aí, maior implantação com embriões 5AA, os embriões top quality, ok? Então, tem que passar por essa avaliação. Então, se eu fiz o meu tratamento com óvulos doados, meu embrião não implantou ou eu abortei, e agora eu quero entender do PGTA, quero ter os meus embriões analisados por essa tecnologia, vou conversar com o meu médico, com a embriologia, para saber se tudo ok, essas biópsias, se a gente vai ter algum embrião comprometido. Ok. A gente, com o PGTA, a gente vai avaliar, então, essas alterações de cromossomos. Eu posso ter um embrião que é o aneuploide, vai ter alguma perda, o euploide, que eu já mencionei, que é o embrião que a gente não tem alteração, e pode até vir, na análise genética, o mosaico, que é o embrião que tem algumas células normais alteradas, que dependendo do caso, do tipo, a gente sim considera uma transferência. Bom, Tassi, vamos falar agora de uma pergunta muito recorrente sobre taxa de sucesso na fertilização in vitro. Com, né, o apoio dos testes genéticos, eles ajudam na tomada de decisão? Com certeza, eles ajudam na tomada de decisão e evitar que o casal tenha um estresse emocional elevado por tentativas mal-sucedidas. Vamos lá. A gente tem trabalhado atualmente com painéis genéticos de infertilidade que avaliam causas genéticas de vários fenótipos relacionados à infertilidade, alterações hormonais, bloqueio embrionário, aborto de repetição. Às vezes a gente tem o casal que passou por uma avaliação clínica perfeita, completa, entre aspas, né, fez toda a parte hormonal de exames, mas fez um ciclo não muito bem sucedido, teve embriões que pararam de se desenvolver, teve embriões com péssima morfologia, ou aquela paciente teve muitos óvulos coletados, e daí um embrião euploide, é uma paciente com menos de 38 anos, por exemplo. Então, o painel de infertilidade ajudaria a gente a ver se tem algo genético que explique estes desfechos. E já antecipa, fala para o casal, olha, ou fala para o paciente, enfim, a pessoa que está interessada, olha, tem uma questão genética, a gente vai ter tantos por cento de possibilidade de sucesso tentando com seus gametas ou não. Então, é uma antecipação, porque o casal vai tentando, o paciente vai tentando, tentando e não sabe o que está acontecendo, vai aumentando a sua frustração. Então, o teste genético ajuda a gente a entender, olha, o copo está mais cheio, o teu risco genético é tanto, a gente vai conseguir sucesso ou não seguindo dessa maneira. E gera toda uma cascata aí de outros desfechos, né? A gente pode ter indicação de um teste no embrião PGTM, porque a gente tem fenótipos, condições genéticas que podem dificultar o tratamento, como, por exemplo, uma fibrose cística, a gente pode ter pacientes com uma oligosospermia, que a gente vai ter menos espermatozoides, ou temos até pacientes azospérmicos, ausência de espermatozoides no ejaculado, esse paciente, ele pode transmitir, ele pode ter um risco de ter descendentes também com a condição. Claro que a gente vai ter que testar a esposa, então isso seria indicação talvez de um PGTM lá na frente. E vai também ter uma indicação, dependendo se a gente tem uma azoospermia obstrutiva, uma causa genética, pode ser indicação de uma tese no tratamento. Se a paciente ela tem uma falência ovariana precoce, mesmo sendo jovem, né, pode acabar tendo indicação de fazer um tratamento com gametas doados. Eu já vi paciente com teste genético positivo para o gene FMR1, que está relacionado tanto à síndrome do X frágil quanto à falência ovariana precoce, e essa moça acabou indo para uma ovorecepção, ela estava bem tranquila.
pela idade dela, só se a gente olhasse idade, nem imaginaria, mas teve toda essa questão genética, ela fez, tratamento, não conseguiu, obter aí, muitos óvulos e acabou de uma maneira muito tranquila indo para ovorecepção. Então, a genética, ela vai ajudar a gente a melhorar, com certeza, ok? Cada teste vai ter sua indicação e dá aí um prognóstico dos próximos passos, cascatear uma série de eventos aí quando a gente tem o resultado do teste. Perfeito. Me diz uma coisa, Tassi, o que que acontece se esse teste genético PGTA, por exemplo, indicar que todos os embriõezinhos têm alterações? Quando a gente faz o teste no embrião, o PGTA, a gente pode ter um embrião aneuploide. Quando a gente tem todos os embriões alterados, a gente tem que ver o tipo de alteração que está aparecendo. A gente tem alterações que a gente sabe por estudos que tem uma contribuição mais paterna ou materna. T21, alteração que está relacionada à síndrome de Down. A gente já tem muitos estudos demonstrando que tem uma forte contribuição materna. Quando a gente tem alterações de pedacinhos de cromossomos, que a gente também consegue ver no PGTA, e essas alterações de pedacinhos de cromossomos podem também levar a falha de implantação, aborto e síndrome genéticas, os estudos mostram que tem uma via mais paterna contribuindo. Então, o que fazer quando a gente tem todos os embriões alterados aneuploides? Conversar com essa paciente, entender as perspectivas do casal, dela, se ela quer fazer um novo tratamento, ah, se ela estaria inclinada a uma recepção de gametas. Dependendo do tipo da alteração, até a gente pode ter um mosaico, a gente pode considerar a transferência do embrião. Claro, também entender protocolo, dieta, estilo de vida. Eu já vi paciente que, num primeiro momento, teve embriões alterados, a gente explicou as alterações, a gente faz um aconselhamento genético para explicar as alterações, porque o PGT ele não vai corrigir o embrião, ele não vai melhorar o embrião, ele vai ver aquela alteração genética e, com base no resultado, a gente vai ter aí uma tomada de decisão. Então, eu já vi paciente que teve embriões alterados, veio conversar, a gente explicou as alterações, voltou, conversou novamente com o seu médico, fez modificações em protocolo de estímulo, dieta e estilo de vida e conseguiu o embrião euploide. Então, tem trabalhos que mostram a chance da gente conseguir embrião euploide após um primeiro ciclo com todos os aneuploides. A gente tem que ver o objetivo do casal, se vai tentar novamente, ou se eles estão muito tranquilos com esse resultado, ah, dieta, estilo de vida, às vezes acontece do casal ter uma alteração genética, cariótipo, às vezes o casal faz um PGTA e a gente vê muita alteração repetitiva também alteração de alguns trechos, segmentos de cromossomos. Então, isso é indicativo que tem algo genético no casal. Antes a gente não fazia tanto cariótipo, a gente vê que o cariótipo está cada vez mais sendo solicitado. Mas eu tive um caso da América Latina, que eu estava conversando, uma paciente do Equador, paciente com 40 anos, muitos embriões alterados, ela tem um mosaico, a gente foi conversar justamente pelo mosaico dela, e eu vi muitas alterações repetitivas e até uma alteração que estava no mosaico. Eu falei: olha, o mosaico é muito provável que esse embrião seja um candidato à transferência, mas eu estou vendo muitas alterações repetitivas aqui no teu embrião, né? Muitas alterações no 3 e no 1. Será que de repente não valeria a pena a gente ter o teu cariótipo do seu esposo? Para a gente entender, porque às vezes pode ser um mosaico no resultado, só que esse embrião transferido e se desenvolvendo não é de fato um mosaico, pode ser um embrião alterado devido ao cariótipo de um dos membros do casal. E ela fez o cariótipo dela e deu a alteração. Mandou para mim um e-mail, olha, o meu cariótipo aqui. Então, isso explica, né? Então, quando tem todos os embriões alterados, a gente sugere, faça o aconselhamento genético, converse com um profissional da saúde que tem esse conhecimento da genética e do laboratório para que a pessoa explique para você todos os Os desfechos, as passos. possibilidades dos estudos. Exatamente. E, claro, obviamente, depois voltar com o médico para entender o que pode ser modificado. Aí a gente volta para aquele ponto inicial, dieta, estilo de vida, etc., para um novo tratamento. E para a gente terminar aqui, Tassi, ouvimos falar muito, né, até pelo fato de famosas terem passado por esse processo, sobre incompatibilidade genética. O termo incompatibilidade genética
não é tão adequado, tá? Porque às vezes da maneira como a gente vê, parece que o casal não consegue realmente, de fato, engravidar por ser geneticamente incompatível. Esse termo acabou sendo derivado dos testes de portador, dos testes de mapeamento, que também são conhecidos como compatibilidade genética. Quando a gente vê alguma coincidência, às vezes no laudo parece que, olha, tem essa coincidência incompatível. E daí as pessoas criam aquela ideia que, é geneticamente incompatível, eu não posso ter filhos, não é nesse sentido. A gente pode ter uma coincidência nesses testes de compatibilidade, de mapeamento, e isso vai acabar dizendo para a gente que o casal tem um risco genético maior de ter filhos com uma enfermidade, um distúrbio genético. Às vezes a gente pode ter até alterações que levam ao bloqueio embrionário, isso pode acontecer, são mais raras, ah, de vez em quando aparece no teste, mas o termo incompatibilidade, não acredito que esteja tão correto, isso assusta um pouco as pacientes, né. A gente pode ter genes que favorecem bloqueio embrionário, ah, que favorecem aí, ah, a formação de embriões com uma qualidade não muito adequada, mas o termo que veio derivado da compatibilidade, essa incompatibilidade, ela é mais relacionada ao mapeamento genético, que seria sobre risco de doenças genéticas. Então, tendo uma coincidência, temos solução, a gente consegue estudar o embrião para o casal, fazer aí o seu planejamento familiar, né, porque temos doenças neurodegenerativas, doenças que, infelizmente, não tem uma cura e o tratamento não ajuda tanto. Então aí, entra o teste no embrião PGT-M, tá, mas não usaria o termo incompatibilidade, porque ele assusta muito, Não, a gente as pensa já que pacientes. não tem como ter filho com o meu parceiro e muito menos com óvulos próprios, não é mesmo? É, exatamente. E a gente tem agora um leque de soluções, um monte de soluções aí Ótimo, para os casais que desejam formar sua família, independente da configuração. perfeito. Tassi, agora para nós nos encaminharmos para o final do nosso episódio número 12 do Dr. Talks, eu preciso que você me dê assim uma mensagem para quem está nessa caminhada, né? E vai persistir com medo até que esse desconhecido se torne mais acessível, né? Que ela consiga essa família elaborar algumas coisas dentro do coração e ver se isso tudo faz sentido na vida desse casal, né? Mas para isso precisa muitas vezes ir com medo, né? Então, para quem está no processo, qual é a mensagem que você daria? A mensagem que eu daria: conhecimento é poder. Todo esse trabalho que você vem fazendo, Karina, junto com o Pedro, essa divulgação científica ajuda demais as pacientes a tomarem decisões, a se posicionarem melhor sobre o que elas querem. E o aconselhamento genético entra aí nessa linha do conhecimento a poder. Então, o profissional, biólogo, biomédico, ele está sendo treinado para passar essas informações para o paciente também. A gente tem muita informação de qualidade nas redes, pessoas como você, que trabalham com essa divulgação séria, sobre os tratamentos, os testes genéticos, e também, dentro dos laboratórios, temos esses aconselhadores. Então, os casais não precisam ir mais no escuro: "Olha, estou fazendo um teste super caro, pediram para eu coletar um material genético da minha família e eu não sei para que que vai servir, e é um laudo que eu não consigo ler". Temos esses profissionais agora dentro dos laboratórios de genética. Contem com essas pessoas também para se empoderarem cada vez mais, para não fazer o tratamento no escuro, depois, lá no final, quando já estamos cansados ou quando o paciente está cansado, não ter mais nenhuma possibilidade. Olha, estou muito cansado, já fiz várias tentativas, não sabia que o teste Já gastei tudo que eu tinha. exato, não sabia que esse teste genético ia encurtar minha jornada para dizer se sim, se eu conseguia ter embriões, então, para a gente ter essa informação quanto antes para encurtar aí os caminhos, facilitar a jornada. É isso aí. Informação é um divisor de águas, você falou tudo. E hoje vocês têm acesso a esse tipo de informação que na minha época foi muito difícil, né? Era muito escasso de informação de qualidade. Então, eu queria agradecer a Tassiana, o Egenomics, a Vitrolife,
pela clareza, pela tua sensibilidade, pelo teu tempo, né? Porque isso que a gente está fazendo aqui é uma troca de extrema importância. De extrema importância. E como você falou, de fácil acesso, de fácil entendimento, né? Então, a minha mensagem é o seguinte: a gente precisa entender mais sobre o que está a nosso alcance, à nossa disposição, para tornar a nossa jornada mais leve, mais segura, né? Porque a jornada de vocês importa para nós. E por isso nós estamos aqui, por vocês e para vocês. Tá bom? Em seguidinha a gente vai encerrar o Dr. Talks, né? Nós só temos aí o nosso episódio número 13, né? Com o Dr. Fábio Cruz, doutora Priscila Andrade, ambos da Espanha, né? E nós vamos encerrar essa temporada incrível, que foram mais de um ano de convivência. Isso tudo, pessoal, para vocês, de verdade, tá? E, então, eu queria agradecer, Tassi, por tudo, né? Pela nossa parceria sempre, né? E seguimos juntas aí na nossa jornada rumo a levar informação de qualidade para as famílias tomarem as melhores decisões. Com Obrigada. certeza, Karina, com certeza é um prazer, fico muito feliz e honrada de ser uma pessoa que faz parte aí, disso tudo, de levar informação para as pacientes junto com você. Amém. Muito obrigada. Um beijo e até o próximo episódio.